Olá, agora vamos ler a página 39 do Atenádice, a seção beta, a Ho Arotos. Essa é a beta porque teve o capítulo 3 abriu com Ho Arotos Alpha, né? E na ocasião eu esqueci de mencionar o significado dessa palavra, né? Arotos. Arotos é mais uma palavra do campo lexical da agricultura. Então é tanto possível encontrar ela com um significado mais geral de campo, como com significado mais específico de colheita, que, creio eu, é o que se trata aqui de fato, né? Enfim, o texto está abordando um pouco e continuará a abordar nesse capítulo 3 essa família de agricultores, porque aqui o discurso será largado, né? Então, enfim, a gente vem trabalhando até agora de Caiópolis e Xantias, agora vamos conhecer um pouco da família de Caiópolis e de Xantias, e também das tarefas diárias ligadas justamente à colheita. Então, por isso que é roarotos, né? Beta, a colheita no campo, e por isso essa presença, né, do vocabulário do mundo da agricultura. E o texto vai dizer: Ende tuto proscorei Philippos, ou Filipos. Engraçado que em português fica Filipe, aqui é Filipos em grego, né, mas é a mesma coisa. Ro Philippos estin. Aqui a gente poderia, na pronúncia, né, juntar uma palavra com a outra, porque essa estin não tem acento, né? E o acento da última sílaba de Philippos a gente leria junto, né? Como Philippos estin, seria alguma coisa assim, né? Ro Philippos estin, ro tu de Caióplidos, Ruios, pais megas te kai Andreos, fere de to, deipnon proston patera. Epei eis ton agronex eis banei, ton patera kalei, né? Para tentar fazer o acento aqui na última sílaba, kalei kai legei. El te dero o pater, e do to deipnofero, meketi un ponen alá katitse kai deipnei. Bom, vamos ler esse parágrafo, são só 2 parágrafos. Esse vídeo vai ser curto. Em tuto, o próprio livro indica, né, no final da página, em tuto pode ser algo como este, ou pode ser também uma ideia de enquanto isso, né? Pode dar essa percepção de coisas que acontecem de maneira simultânea. Talvez enquanto isso seja mais adequado para essa locução, né? Para a tradução dessa locução, em tuto. Então poderíamos dizer, enquanto isso, Filipe se aproxima, proscorei, se aproximar, proscorei, Filipe se aproxima. Ho Filipos estin, ho tu de Caiópolis huios, pais megas te Caio Andreios. Ora, Filipos estin, verbo ser, Filipos estin. O que é Filipos? Filipos estin, ho tu de Caiópolidus, huios. O que é huios? Huios está aqui. Você tem ho pater, pater, daí pai, padre em espanhol, ho pater, daí também a palavra patriarcado, né? Poder do pai, poder da figura masculina, pater, em grego, portanto, ho pater, para tentar mostrar esse oxítono aqui do acento, né? Ho pater, o pai, e o huios é o filho. Então nós só temos o filho, huios, e temos o pai, pater. Ho pater, e aqui as formas que ele já indica, né? Pelo artigo e pela interjeição. O que está em parênteses é a indicação do acusativo, tom patera, e do vocativo, ó pater, ó pater. Então é interessante, de fato, tentar fazer o esforço na pronúncia, né? Para distinguir a pronúncia do vocativo da do nominativo, né? O nominativo faz pater, enquanto que o acusativo faz pater. Tentando fazer essa nuancezinha que ajuda, principalmente para as pessoas que aprendem mais o vocabulário pela audição, né, do que propriamente pela visão. Eu sou mais visual, né, mas ajuda. Aqui embaixo, completando a família que será apresentada, nós temos o ro pais e a re pais.
a palavra é exatamente a mesma, né? Pais, sendo que muda o artigo. Aqui é uma figura masculina, ro, aqui é uma figura feminina, ré. O que elas são? Aqui nós temos o rapaz e a moça, e que são, provavelmente, né, o texto vai mostrar, os ruios, né, os filhos dos nossos personagens, né? Ou pelo menos o de Caiópolis, né, o que a gente sabe até agora. Então vamos ver como é que o texto justamente faz a apresentação dos laços familiares utilizando o verbo estin, como nós temos visto, o verbo ser, fulaninho é alguma coisa, é filho de, e a utilização do genitivo, do caso genitivo. Veremos vários casos, palavras no genitivo. Por quê? Porque o genitivo marca justamente, como eu já comentei, o pertencimento e a posse. Então, se eu falo Pedro, filho de João estará no genitivo. Então, se eu falo Felipe, filho de Caiópolis estará no genitivo. É justamente o que acontece nessa linha 46, né? Filipos estin, ro, tu de Caiópolidus, huios. Então, Felipe é o filho de Caiópolidus. De Caiópolis. Tu de Caiópolidus. Isso é o genitivo do nome de Caiópolis. Notem que em grego a ordem das palavras estaria algo como Filipe é de Caiópolis filho. Seria isso se a gente quisesse fazer uma tradução respeitando a ordem das palavras do grego, né? Como a gente já comentou, é diferente do português. E continuando então, pais megaste kai Andreos. Essa é uma informação adicional que é dada utilizando dois adjetivos, megas, que a gente já tem visto, né? Esse adjetivo quando se refere a uma coisa grande, enorme, grande, e uma palavra nova, que é esse adjetivo andreios. Andreios, daí também a palavra Andreia, o nome próprio, né? Andreia, que quer dizer a corajosa, né? Andreia. Andreios, em grego, é o corajoso. É o adjetivo justamente corajoso. Então, o que está aqui é uma glosa, né? Uma explicação, um comentário adicional acerca de Filipe ou de Caiópolis. Vamos lá. O texto diz pais, ou seja, pais, o garoto, pais, megas tecai andreios. O garoto é grande e corajoso. Ora, esse garoto só pode estar se referindo a Filipe, porque Filipe é o filho de Caiópolis. Então, Filipe é um jovem, né? Um adolescente, um garoto. Por isso é pais. E não pater, porque pater é o pai e aí é de Caiópolis. Então, é uma glosa utilizando os adjetivos para qualificar Filipe, né? Ou Filipos, para ficar bonitinho no grego, né? Proparoxítona, né? E a história continua com o verbo fero, que a gente já conhece. Ferei de to deipno, proston patera. Esse ferei está ambíguo, porque aqui é um verbo que pede o sujeito na terceira pessoa do singular, que pode ser tanto de Caiópolis como Filipe, de acordo com o que nós lemos nas linhas anteriores. Então precisamos ler um pouquinho mais a frase para entender o contexto, né? O que está sendo dito? Está sendo dito que algo está sendo carregado ou alguém carrega. Alguém carrega o quê? Então a gente precisaria de um objeto direto, né? Para ver o que está sendo carregado. Ferei, o verbo carregar, levar. O objeto direto, se a gente olhar para estruturas similares que a gente tem visto, como arontron, o arado, né? To arontron, o arado. Proston aronton. A gente vê o acusativo singular sendo utilizado, que é o caso do objeto direto. Então a palavra que está servindo como objeto direto aqui, com a estrutura muito similar a to arontron, né? É justamente to deipnon. To deipnon. Então, ele ou, enfim, alguém carrega a refeição deipnon. Percebam a glosa aqui para essa palavra, esse substantivo neutro, né? To deipnon. Deipnon, então, quer dizer comida, refeição. Deipnon, comida, refeição. Então, alguém está levando a refeição
Proston patera, para o pai. Proston patera, para o pai. Com essa informação desse acusativo patera, nós sabemos agora a gente entende bem, quem que é o sujeito da frase. Quem que é o sujeito do verbo ferei. Se esse sujeito está levando a refeição para o pai, então o sujeito só pode ser Filipe, porque Filipe é o filho, né? É o rapaz. Então Filipe carrega a refeição proston patera, para o pai. Essa conjunção epei tanto pode ser traduzida de maneira básica, né? Como depois que, em seguida, depois que. Como também pode ser traduzida por quando, dependendo do contexto, né? Ela pode ter uma nuance mais temporal, né? Quer dizer, nuance temporal tem as duas, né? Mas tem uma leve sutileza temporal entre depois que e quando, né? Naturalmente. Então, é sempre bom ficar atento a essa conjunção para ver o que ela pode ser traduzida. Então, depois que, quando, bom, vamos abrir as possibilidades, depois a gente fecha, né? Com a escolha de uma, dependendo do que fica mais sinfônico, né? Com o contexto da frase. Epidei de eston agron esbanei, ton patera calei, né? Kai legei. Bom, nós temos aqui 3 verbos, né? Esbanei, calei e legei, né? 3 verbos. E esses 3 verbos eles seguem relacionados a Filipe. Justamente a gente consegue perceber isso pelo fato do tom patera estar aqui, né? No acusativo singular. Então, alguém chama, calei. Alguém chama e diz, né? E alguém caminha, esbanei. Alguém chama quem? Chama o pai, ton patera. Logo, nós podemos deduzir que o contexto da frase ainda é Filipe, né? O sujeito da frase ainda é Filipe. Então, depois disso, ou depois que, ou em seguida, ou quando, enfim, como a gente quiser, ele, que é Filipe caminha para o campo, eston agronex banei, caminha para o campo, e cai, chama, calei, o pai, ton patera, e diz, legei. Vocês notam como é engraçado ler em grego antigo, né? Porque a gente tem que sair catando as palavras, né? Porque, por conta da ordem das palavras, que é muito diferente do português, né? Então, por exemplo, eu li primeiro a conjunção, né? Depois disso, Filipe caminha, eu vim pra cá, esbanei. Deixa eu botar em outra cor aqui. Eu vim pra cá, esbanei. Aí eu voltei para trás, caminha para o campo, aí eu li eston agron, e aí eu pulei para cá para o Kai, e chama, calei, voltei um pouquinho, e diz, né, legei, peraí, volta, chama o pai, né, ton patera, então tem que ser assim, chama o pai, e diz, e aí sim, finalmente eu chego na última palavra da sentença, né, muito curioso que você tem que ir de fato catando as palavras na sentença, com a ajuda da pontuação, que a pontuação ajuda justamente a distinguir as sentenças em grego, né? Para você não sair também relacionando coisa que está muito longe entre si, né? A pontuação ajuda e também sempre pensar em termos de verbo e de sujeito, né? As estruturas mínimas, né? Sujeito, verbo, objeto direto. Né? Tem que começar com essa estrutura mínima para você entender a frase. E aí você sai catando, né? Onde é que estão essas funções sintáticas básicas para você entender o que está sendo dito na frase, né? Então tudo isso ainda é Filipe. Filipe caminha para o campo, chama o pai e diz: vem aqui, ó pai, né? Isso é uma estrutura que a gente já viu, né? Eltedero, ó pater, e aqui no vocativo. Vem aqui, ó pai, veja e du. A gente já viu também. Veja e du. To deipnon fero. Notem como o sujeito mudou agora, como o verbo mudou a indicação do sujeito agora, né? Agora nós estamos na primeira pessoa do singular, fero. Percebam um ômegazinho na desinência. Então, veja, pai, veja. Eu carrego ou eu levo a comida ou a refeição. To deipnon fero. Eu levo a refeição. Meketi un pone alakatitsei kai deipne. Mequete, a gente tem visto essa palavra aqui, a gente já viu, né?
que é o ket. O ket, o que é? Significa não, veja a negativa não, e a gente traduz por não mais alguma coisa. O ket. Aqui é a mesma coisa, sendo que usa a outra forma da negação, que é me ket. E o acentozinho vem para cá, né, para o epsilon. Me ket. Eu comentei que esse u é usado sobretudo no indicativo, o me sobretudo fora do indicativo. E para o ket e meket é a mesma informação. Vai lá, alguma coisa faz sentido em grego antigo, é a mesma coisa. Então, meket geralmente é usado para verbos fora do indicativo. O ket é o não mais utilizado para verbos no indicativo. Então, é justamente o que acontece aqui, porque esse meket, nós esperaremos verbos fora do indicativo, e é o que acontece, porque pônei é um imperativo, katitsei é um imperativo, deipnei é um imperativo. São todas formas do imperativo, né? Então, Filipe, né? Eu vou falar em português, né? Senão seria Philippos em grego antigo. Vou falar em português. Filipe diz, veja, né? Ó pai, vem aqui, ó pai, veja. Eu levo a comida, o alimento, e não mais, e portanto, não mais trabalhe, punei, mas, mas, ou antes, né? Antes, senta, katitsei, kai, deipnei, senta e come. Ora, agora que nós temos o verbo deipnei, notem essa glosa aqui. Deipnei, deipnon. Deipnon, ton deipnon. O substantivo neutro, comida, refeição, está aqui. E aqui simplesmente é o verbo comer. Deipnei. Então, o filho diz, né, para o seu pai, então senta, né, katitsei, e come. Kai, deipnei. Ho pater lepei ton arontron, kai kalei ton dulon. Katitsosin rama kai depnusin, metadetodeipno rod caiópolis, mene opai, fezem. Bom, aí já vai para a página seguinte e o vídeo seguinte. Mas vamos ler essas três, quatro linhas finais aqui. O que é dito logo no início desse parágrafo é esse desenho aqui, nessa glosa. Rod caiópolis, lepei, to arontron. To arontron que a gente falou alguns segundos atrás, né? Substantivo neutro, no acusativo. Nós temos o verbo lepei e temos o sujeito, né, que é o substantivo rod caiópolis. Então, de caiópolis, arado. Bom, a gente já sabe isso, falta o verbo. O que é o verbo? Bom, pelo movimento que vocês estão vendo, é o verbo leipo. Leipo, que é o verbo abandonar, deixar. Então, nós temos o verbo leipo, que quer dizer deixar alguma coisa, abandonar. Deixar, abandonar. Então, de caiópolis, deixa, abandona, larga o arado. É justamente o que ele está fazendo aqui. O pai, portanto, ro pater, o pai, portanto, né? Ro pater, o pai, portanto, larga o arado e chama o escravo. Kai kalei ton tulo, chama o escravo. Katitsusin rama kai depnusen. Katitsosin e o verbo depnusen são verbos que nós vimos. O depnusen, que é o verbo depneo. Depneo, que é o verbo que a gente acabou de ver. Que é o verbo comer. Depneo. Que é o verbo comer. E aqui, a única diferença é que a desinência é usin, tanto do verbo depneo como do verbo katitso. Esse usin característico da terceira pessoa do plural. Então, temos um sujeito aqui no plural, né? E esse sujeito no plural está implícito no verbo, né? Está implícito no contexto da discussão, que é justamente ele, ao que aparenta, né? Tanto Filipe como o pai, né? que é de Caiópolis, Ropater, como o escravo também, como Xantias, Tondulon, todos eles, Kaditsutsen, Kai Depnusen, sentam e comem.
e esse rama, que é uma palavra variável, adiciona, reforça, né, a ideia de juntos, né? Rama, juntos. Então, comem, dissentam e comem juntos. Metá, detetodepnon, rodicaiópolis. Metá é a preposição que aqui pode ser tido como depois, né? Depois. Metá to dempnon, depois da refeição, podemos traduzir assim. To dempnon. Depois, metá é a preposição que está sendo utilizada aqui com acusativo, né? Depois da refeição. Metá to dempnon. Dicaiópolis fezem. Dicaiópolis diz, né? Permanece, ó garoto, ó pai, mas aqui também pode ser traduzido por ó filho, né? Que ele está se dirigindo a Filipe, e esse pais pode ser que é, né, garoto, garota, adolescente, mas também pode ter o sentido de filho ou filha, né? Depende do contexto, né? Ó pai e permanece ó pai. Bom, isso aí já é o argumento da próxima página. Chama atenção para o fato de que depneo é mais um dos verbos contractos. O tema termina em epsilonzinho, depneo. E aqui percebam a forma. Aqui, a forma do imperativo, né? Deipnei. A forma do imperativo, que está aqui também, né? Como o acento recua, né? Para a penúltima sílaba, algo que a gente está vendo com esses verbos contractos, né? Depnei, katitsei, pônei. Mesma coisa de pônei, poneu, também verbo contracto. Então, a diferença entre verbos contractos, como poneo e depneo, e verbos não contractos, como katitso, né? Katitso, quando eles vão para o imperativo presente, né? Nessas formas que a gente tem visto até aqui, da segunda pessoa do singular, né? Quando um se dirige ao outro, né? Dando uma ordem, os verbos contractos fazem em epsilon e iota, o final, ao passo que os verbos não contractos fazem em epsilon apenas, como é o caso do katitsei. Mas depnei, ponei e katitsei são exatamente iguais do ponto de vista da conjugação verbal. Né? São imperativos da segunda pessoa do singular, imperativos do presente da segunda pessoa do singular. São exatamente iguais do ponto de vista da conjugação verbal. Né? Embora haja essa pequena diferença morfológica. Bom, é isso em relação... falta ler esse textozinho aqui de cima que remete a esta imagem daqui. Udunatu estin, ó déspota, tussutos, litos ekferem. É um pouco a explicação do que está aqui. O coitado do Xantias, né? Comentando, o dinatum estin, não é possível, o dinatum estin, não é possível, ó déspota. Tussutos, litus, ekferei. O que não é possível? Ekferei, não é possível carregar, né? Verbo fero, aqui com essa preposição ek, dando o sentido de carregar para fora, né? De fazer esse movimento de dentro para fora, ekferei. Não é possível carregar. A gente tem visto muito a frase, né? Ferei, Xantias, ferei, ton, liton. Né? Carrega a pedra, no singular. Mas aqui é no plural. Aqui é no plural, litos, no plural. As pedras. Então, não é possível, ó déspota, carregar, porque aqui é uma forma no infinitivo. A gente tem visto essa terminação em epsilon e iota nu, típica do infinitivo presente, né? Nós temos visto isso. E é o caso aqui, o ei, o infinitivo. Então, não é possível carregar as pedras. E essa palavra tussutus, esse pronome demonstrativo, eu vou adicionar no léxico de vocês, que eu estou olhando aqui no léxico do capítulo 3. Porque... não, está no léxico. Eu pensei que não estava, mas está. Tussutus, que é uma espécie de pronome demonstrativo e que quer dizer muito, numeroso,
muito numeroso, grande, em grande quantidade, tussutos. Ou isso quer dizer estas pedras, estas numerosas pedras, né? O pé da letra é isso, porque isso é um pronome demonstrativo, né? Então você está indicando alguma coisa, este, que está perto, né? Então estas numerosas pedras, não é possível, déspota, carregar estas numerosas pedras. Tussutus litus exferem. Bom, é um pouco do que, do que ele estaria falando aqui, né? Tarará, tarará, estaria a bolinha aqui, ele falando, seria justamente aqui ele reclamando que não tem como carregar essas pedras. O Dinatum S não é possível, né? Bom, é claro que Dicalpus você sabe muito bem que é a resposta. Dicalpus vai dizer Dinatus Est, né? É possível. São perspectivas distintas. Bom, fico por aqui e na sessão que vem avançaremos já para a linha 57 desse capítulo 3, né? Estamos avançando aí capítulo adentro. Abraço.